Muita paz a todos e todas. Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que já estamos na coletânea de preces, no capítulo 28. E hoje vamos estudar a prece pelos espíritos sofredores que pedem preces, ou seja, aquelas pessoas que já retornaram ao mundo espiritual e que, por algum sofrimento, estão precisando de preces. Podem ser por espíritos que nós conhecemos, familiares, amigos que foram aqui na Terra da nossa convivência e no mundo espiritual vai continuar sendo. Podem ser por desconhecidos, por aqueles que sofrem. A gente sempre tem que estender a nossa prece a todos, e não só individualmente aos que nós amamos. Então, vamos fazer uma reflexão aqui. O espírito geralmente está em sofrimento quando ele se encontra em arrependimentos, remorsos. Muitas vezes se encontram em perturbação por não estar entendendo o que está acontecendo, essa mudança de vibração. Ou por estar com saudade da família, por estar querendo estar de novo aqui, apegado ainda a esse mundo da matéria mais densa. Então são vários os motivos que o espírito chega lá e entra em sofrimento. E é por esses espíritos que vamos fazer a prece hoje. Aqui no Evangelho tem uma pequena explicação e depois ele tem a sugestão de 2 preces. E pede para a gente fazer uma pequena revisão sobre preces no capítulo 27, é um parágrafo só, a gente vai fazer. Então vamos compreender, porque orar por aqueles que a gente ama e que já se foram é muito importante. Nos livros de André Luiz, ele deixa bem claro como que essas preces chegam lá, aliviando, dando esperança, dando conforto. Vamos lá. É o item 64. Prefácio. Para se compreender o alívio que a prece pode proporcionar aos espíritos sofredores, faz-se preciso saber que maneira ela atua, conforme atrás ficou explicado. Aí ele cita aqui, no capítulo 27, nos itens 9, 18 e seguintes. Aquele que se ache compenetrado dessa verdade, ora com mais fervor pela certeza que tem de não orar em vão. Então, ele quis dizer aqui que quando se compreende como a prece funciona e para que estamos orando, a gente faz com mais segurança, a gente faz com mais fé, porque sabemos como que essa prece vai chegar. Então, vamos fazer essa revisão desse parágrafo aqui, no capítulo 27, item 9. A gente já estudou, mas vamos lembrar aqui, ele explica como que a prece atua. A prece é uma transmissão de pensamento, como ele fala aqui no item. Ação da prece, transmissão de pensamento. A prece é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Esse termo homem aqui quer dizer humanidade, homens, mulheres, pessoas. Então é uma invocação. Na prece a gente está telefonando para alguém no mundo espiritual, a gente está chamando alguém. E entra em comunicação. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. A gente faz mais para pedido, não deveria ser. A gente deveria assumir a nossa encarnação, mas nós pedimos, agradecemos e temos que glorificar, principalmente àqueles espíritos que nos cuidam, como Jesus Cristo, Nossa Senhora. Dar glória é reconhecer a grandeza do amor deles. Podemos orar por nós mesmos ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. Mortos aqui é desencarnados, As preces feitas a Deus escutam-nas os espíritos incumbidos da execução de suas vontades. As que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. Então, quando a gente faz uma prece pedindo a Deus, pedindo aos santos, pedindo a quem a gente acredita,
tem equipes de espíritos trabalhadores. E espíritos são pessoas. Nós somos espíritos. Quem vai atender as nossas preces de acordo com o mérito, de acordo com o esforço que estamos fazendo, são pessoas. Pessoas que já estão desencarnadas e que já estão num grau de libertação de consciência, capazes de trabalhar em prol da humanidade. Então são eles que vão atender as nossas preces. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, faz recorrendo a intermediários, a intercessores, porquanto nada sucede sem a vontade de Deus. Então está aqui explicado, é uma transmissão de pensamento, são atendidos por espíritos trabalhadores. Eu acho que foi a revisão necessária para, quando a gente se concentrar, saber que estamos elevando o pensamento para aqueles que amamos. Lembre dos familiares. Como podemos imaginar que o espírito está em sofrimento? Pela condição de vida que teve, pelas atitudes que teve na vida. O sofrimento pode estar maior ou menor, de acordo com uma avaliação rápida que possamos fazer. E é claro, tem muitos que estão lá, não estão em sofrimento, nossos parentes. Tem muitos que estão em paz, já se retomaram a sua vida, já caíram na consciência de que estão no mundo espiritual, estão felizes, estão aprendendo, estão trabalhando, retomaram, reencontraram entes queridos que tinham ido antes, reencontraram amigos e entes queridos de vidas passadas que ela não estava nem lembrando e estão tocando a vida. Não quer dizer que está todo mundo em sofrimento, claro que não. Mas geralmente o suicídio, as mortes prematuras causadas por acidentes, as mortes por ódio, as mortes por crimes, pessoas que morreram em vício intenso, né? Vitimadas pelo álcool e outras drogas, geralmente estão sim em sofrimento. É bem provável que sim. Então ele aqui sugere, vamos para a primeira prece que eles sugerem a fazer. A prece tem que ser sentida. Lembre da pessoa, sinta amor. Sinta aqueles momentos de alegria que teve com a pessoa. Sinta a boa vida que teve com a pessoa em determinados momentos. Porque se a gente fizer a oração levando mais sofrimento, mais dor, serão dois sofredores, um lá e outro aqui. Então sempre com alto astral, pedir com amor e com a certeza de que um futuro bem melhor vem. Certeza, porque somos seres em evolução. Estamos submetidos à lei de progresso. Então o futuro sempre é melhor. Então vamos à primeira prece. Deus, clemente e misericordioso, que a tua bondade se estenda sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces e particularmente a alma de... E aqui a gente fala o nome. Eu já mentalizei o nome de um aqui, de um irmão meu. Olha que ele começa falando para todos os espíritos que precisam. E aí vai particularmente sobre aquele que ele quer fazer prece. Bons espíritos, que tendes por única ocupação fazer o bem. Intercedei comigo pelo alívio deles. Então está pedindo o alívio, o refresco, o cuidado, o curativo, o remédio espiritual para aqueles. Fazei que lhes brilhe diante dos olhos um raio de esperança e que a luz divina os esclareça acerca das imperfeições que os conservam distante da morada dos bem-aventurados. Então tem que conscientizar ele do que ainda está travando a vida dele. Geralmente ódios, mágoas, ciúmes. O espírito pode estar lá com ciúme da esposa, do marido, que adquiriu um novo relacionamento. Pode sim. São exemplos de tipos de sofrimento. Então está pedindo que esclareça, que explique. Abre-lhes o coração do arrependimento e ao desejo de se depurarem, para que se lhes acelere o adiantamento. Então o arrependimento é a chave da mudança. A gente muda uma coisa quando a gente se arrepende ou quando a gente não quer mais aquele processo antigo. A gente quer dar um salto. Então o arrependimento que leva a esse sofrimento é o momento da subida de degrau, de mudança de energia.
Porque ao se arrepender verdadeiramente, você não vai fazer mais aquilo. É o que a gente chama de umbral. Umbral é isso. É não querer mais aquele comportamento antigo, se arrepender e dar o salto. Fazer-lhes compreender que, por seus esforços, podem eles encurtar a duração de suas provas. Que Deus, em sua bondade, lhes dê força de perseverarem nas boas resoluções. Possam essas palavras repassadas de benevolência suavizar-lhes as penas, mostrando-lhes que há na terra seres que deles se compadecem e lhes desejam toda a felicidade. Que chegue aos ouvidos desse espírito que nós amamos, que na terra tem gente que os ama, que pensa neles, que querem o bem deles, e isso vai dar um refresco. Vai ter outra oração, a gente vai deixar para a próxima, para que não se estenda demais. Mas vamos fazer aqui uma reflexão. Os espíritos nos ensinam, os espíritos de luz nos ensinam, que uma das molas propulsoras da felicidade, que mais nos dá felicidade e força na hora do sofrimento, é a certeza de um futuro melhor. A certeza de que tudo progride e tudo vai ficando melhor. E aquela nossa ignorância do amor, a nossa ignorância espiritual vai ficando para trás. E é uma certeza. É uma certeza. Talvez esse momento ainda não chegue nessa encarnação, mas o futuro é melhor. Sempre. Seja para toda a humanidade, seja para cada individualidade, seja para o planeta, nós evoluímos. Há lugares, e lugares que eu digo são planetas encarnados e também dimensões espirituais, onde não existe mais o sofrimento, onde não existe mais a maldade, que todos os que estão convivendo ali são bons, são pessoas boas. Nesses mundos encarnados onde prevalece o bem, não se precisa mais de leis rigorosas, de trancas nas portas, de cadeados, de câmaras vigilâncias, de polícia, de guerra, de exércitos, não precisa de marinha e aeronáutica, nada. Porque todos são bons. Todos fazem o bem. Acreditem, existe esse lugar material e existe esse lugar dentro de nós. A meta é isso, é fazer que nós vibremos nessa sintonia. Então, vou fechar com a palavra, com a frase do Mahatma Gandhi. Seja você o mundo que você quer. E eu falo sempre isso para que eu também escute. Que Nossa Senhora, esse Espírito que foi a mãe de Jesus naquela oportunidade, e hoje é um Espírito de luz, que ela possa abençoar nossas famílias, nossas casas e nossa consciência, para que a gente progrida sempre. Até o próximo.